vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre a série de TV do Homem-Aranha lá dos anos 70. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre a série do Hulk, também dos anos 70 e também da mesma emissora, a CBS, né? E aí eu cacei, entrei numa loucura e resolvi assistir a série do Homem-Aranha também. Tempinho gasto depois, resolvi dar um centavinho de opinião sobre essa série. Como eu dei uma introdução meio básica do que estava rolando na época, pra emissora como um todo, lá no vídeo do Hulk, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, já que o contexto ele é praticamente o mesmo. Durante a década de 70, a Marvel estava buscando uma forma de expandir a popularidade dos seus personagens e eles tiveram a brilhante ideia de tentar pegar um público que não fosse de quadrinhos, então adaptar seus personagens para o live action. Isso, acredito eu, avaliando o contexto da época, né? Porque a série do Batman, ela tinha feito sucesso ali na segunda metade dos anos 60 e pelos anos 70, eu não sei exatamente por quanto tempo, mas tanto a série do Hulk quanto a série do Homem-Aranha estreiam em 77, então eu acredito que nos bastidores até de executivos de editoras, né, já devia estar sendo discutido a adaptação para o filme do Super-Homem. Então a Marvel queria dar uma surfada aí nessa possibilidade para ver o que ela conseguia encontrar. Nisso, a editora fez um acordo com a emissora CBS para que eles adaptassem alguns personagens para TV. E é engraçado porque, assim, eu já falei tudo isso no vídeo do Hulk, você pode dar uma olhada lá. Mas eles adaptaram o Hulk, o Homem-Aranha ganhou uma série, um filme pra TV também. Teve filme pra TV, óbvio, do Doutor Estranho. Na época, aquele filme, tipo, meme dos anos 70, lá, Doutor Estranho, é dessa pegada. E aí também teve uns filmes do Capitão América, assim, pra tentar surfar um pouco na onda. E é engraçado porque são todos personagens ali um pouco mais... É mais ou menos, né? Mas eu diria, tipo, volumosos dos quadrinhos na época. O Homem-Aranha sendo um dos personagens mais populares da Marvel, né? O Hulk, pô, mais ou menos. Capitão América também mais ou menos, tá ligado? Mas é um visual apelativo pro público, creio eu. E o Doutor Estranho, tipo, nem precisa falar nada, né? Extremamente popular, extremamente transgressor dentro da atmosfera quadrinesca. Eles realmente tentaram adaptar isso aí e não deu muito certo. O nome escolhido para adaptar o Homem-Aranha para TV, como vocês sabem, toda série precisa ter um showrunner, que é a pessoa que pensa em tudo, que tipo vai manter a ordem e a coesão das coisas, e o projeto ele realmente é dessa pessoa. Então tem que ter um responsável tipo para tocar o barco a partir dali. E o escolhido tanto pela CBS, eu acho que a Marvel não teve papel de escolha nenhum, né? Mas vamos colocar eles na conta aqui, porque os créditos estão lá. Então, o escolhido tanto pela CBS quanto pela Marvel foi Daniel R. Goodman. Ele era um cidadão que já trabalhava ali na emissora, né? É curioso, porque os únicos créditos da carreira desse maluco, tipo, são essas adaptações do Homem-Aranha, tá ligado? Ele nunca mais fez porra nenhuma. Então, a gente não tem nem base, tá ligado? O bagulho já começou bem, já começou legal. Pra ser o Peter Parker / Homem-Aranha, né, foi escolhido o Nicholas Hammond, que era um ator, tipo, mais conhecido pelos seus papéis ali na própria TV, e até hoje, né, porque, enfim. Eu descobri recentemente que ele tem um papel muito pequenininho em Era Uma Vez em Hollywood. Eu tive uma época que eu fiquei um pouco obcecado, assim, com esse Homem-Aranha, e não foi agora que eu assisti tudo, tá ligado? Mas... Enfim. A série ainda conta com mais um personagem conhecido do lore do Homem-Aranha, que é o Jameson, né? O J. Jonah Jameson. E só, tipo, não tem mais ninguém, tá ligado? Acho que tem o Rob, se eu não me engano. Mas eu não lembro, já tem um tempinho que eu terminei a série também. Mas de resto, não tem nada parecido com os quadrinhos. Tipo, nada. Nada que lembre, nada que vá remeter a alguma coisa que o leitor conheça. Nada. Bom, a série vai acompanhar a vida do Peter Parker num modelo procedural de episódios. Então tem o vilão da semana, o bandido da vez e o caso, tipo, da semana que precisa ser resolvido porque a semana que vem já tem outro episódio. Homem-Aranha, limitado pelo orçamento, ele não vai dar 300 piruetas no ar. Ele não vai pular de um prédio pro outro soltando teia pra caralho, tá ligado? Ele não vai enfrentar Puta Monstro ou Duende Verde, tipo, rasgando o céu de Nova York. Porque, né, vamos dar um chá aqui. É 1970.
Não tinha nem como fazer isso em abundância, tá ligado? Tem alguns efeitos, principalmente no piloto, que é o filme, se eu não me engano, pra TV. Mas tem alguns efeitos especiais, alguns efeitos dele escalando os prédios, montagens assim, com ele no topo dos prédios, até se balançando e tal. Mas é sempre bem escasso e sempre muito bem escolhido, tipo, onde eles vão usar, tá ligado? E, mano, assim, sinceramente, pensando com uma cabeça de 77, é um pouco difícil. Se eu fosse produtor em 77, eu falei, não, tá bom, beleza. A gente tá fazendo o que dá e a gente consegue dar uma mascarada legal nisso, sabe? Os efeitos não sobrevivem muito bem, entendeu? Mas a série também não sobrevive muito bem, então foda-se. O Peter tá na faculdade, a gente acompanha ele aqui na faculdade, ele trabalha como fotógrafo pro Clarim Diário e ele se mete em altas confusões pelo seu cunho jornalístico ali, né? Isso acaba sendo interessante porque a série tenta enveredar um pouco mais pra esse caminho investigativo em detrimento, tipo, a adaptação que ela tá tentando fazer. Porque Peter Parker não é um adolescente. E eu imagino que isso foi uma opção deles, tá ligado? De aumentar um pouco mais a idade do personagem pra poder trabalhar um pouco mais algumas outras histórias e, tipo, ter um senso ali um pouco melhor do que eles vão colocar em tela, até pra poder brincar. Porque, pô, fazer uma série adolescente naquela época acho que ia ser meio complicado. Eu não sei que fase dos quadrinhos, assim, na época. Acho que a Gwen Stacy tinha morrido poucos anos antes. Então talvez eles tenham tentado deixar num tom, tipo, um pouco mais sério e um pouco mais adultinho, sabe? Pra poder passar a credibilidade. É diferente da série do Hulk, que parte para um caminho de ficção científica, que é onde cabe. Essa série do Homem-Aranha ela demora um pouco pra achar o tom. Complicado. Mas acho que parte muito, sim, desse princípio de jornalismo, de investigação, justamente porque eles transformam o personagem do Homem-Aranha, não só o Peter Parker, num investigador. O Homem-Aranha, ele vai em lugares que o Peter Parker não consegue entrar. Peter Parker precisa entrar no prédio, ele tem que resolver alguma coisa lá no 10º andar, tá ligado? Mas ele não pode subir porque ele não tem autorização. Ele sai, o Homem-Aranha vai lá, entra pela janela, tal, enfim. E convenhamos, série de investigação faz um sucesso do caralho, sabe? Exatamente nesse modelo procedural de vilão da semana e o cacete. Funciona muito bem. E casa um pouco com os Estados Unidos da época, sabe? Essa coisa que depois virou bizarra, assim, deles, mas de você perseguir a verdade e da verdade estar escondida e que você precisa descobrir a verdade, que, tipo, hoje em dia eles são malucos, eles são completamente pirados em cima disso. Mas pra um contexto de seriado, pra um contexto de história, tipo, é até um caminho interessante pra onde você consegue levar o Homem-Aranha, mas é limitado. Eu quero sentir, que talvez eles já tivessem um pouco mais de noção disso na época, tá ligado? Porque, tudo bem, o Homem-Aranha enquanto personagem, tipo, na sua história, ele tem uma veia investigativa, ele tem uma parada que funciona assim para algumas histórias, mas as histórias elas precisam de mais substância, e eles não tinham tanta substância assim. Essa coisa de deixar a série meio Todos os Homens do Presidente, tá ligado? Filme clássico aí também de investigação, que parte do ponto de vista de jornalistas e não sei o que, tipo, indo atrás da grande verdade. Ele tem um começo e um norte que ele vai prosseguindo e tal, e você consegue transformar um filme com um orçamento legal numa coisa interessante. Agora, se é uma série em que você vai trabalhar esse escopo de forma mais reduzida, porque toda semana você precisa resetar e toda semana você precisa ter um mistério novo, você precisa ter um dilema novo, acaba sendo um pouco mais delicado, porque essa série de investigação, tipo, você tem um tempo um pouco mais curto de pensar no seu mistério, de pensar na sua resolução. Eu sinto que essa série é muito isso. Eles ficam reféns de algemas, tá ligado? Que às vezes eles mesmos colocaram e eles não conseguem sair, tá ligado? E aí, mano, faz aí o que dá e foda-se, vamos entregar o episódio aí porque amanhã é outro dia. É muito difícil, ou era, eu não sei, cara. Tipo, é muito difícil adaptar o Homem-Aranha, ainda mais no momento em que não tinha CGI, e fazer uma história crível dentro das limitações que você tem. Eu não acho que você precisa ter um puta de um CGI maneiro. Não precisa assim. Eu não acho que o CGI seja o principal fator, tipo, pra você conseguir adaptar qualquer coisa.
na verdade. É muito mais do que isso e as coisas elas vão muito além do que só o que um computador consegue fazer. Tem, mano, o quadrinho do Homem-Aranha que não acontece porra nenhuma, tá ligado? Tem bons quadrinhos de investigação que, tipo, tudo bem, misturação ali, o caralho, tá ligado? Mas tem, principalmente nos anos 80, tudo bem, depois da série, né? Mas principalmente nos anos 80, eu posso falar até desse quadrinho, tipo, num outro momento. Mas tem a morte de Jim the Wolf, que é meio que a saga do Devorador de Pecados. É uma puta história de investigação, assim. É puta história, eu tô exagerando. É uma história legal de investigação, uma história boa, uma história intrigante, uma história bem, bem decente, assim, que ela leva o Homem-Aranha, tipo, um pouco pra esse caminho também. Mas essa série, tipo, ela não tem uma preocupação com a cronologia, justamente por ser uma série procedural, justamente por precisar resetar toda semana. Ela só pega a propriedade intelectual do Homem-Aranha emprestado pra poder fazer uma série, tipo, do jeito que eles querem fazer, sacou? E foi meio que a mesma coisa com o Hulk, tá ligado? Só que a equipe de produção da série do Hulk é infinitamente mais competente do que a equipe de produção do Homem-Aranha. Os caras tinham um plano de adaptação, principalmente, e dá pra ver que foi colocado, tipo, muito mais empenho. E dá pra ver que é um produto que se encaixou muito na sua época porque ele deu muito certo, tá ligado? Então tem um mérito muito foda, tipo, de adaptação pra série do Hulk, que fez o espectador se identificar com aquilo e querer continuar acompanhando. Aqui não. Tem uma pegada ficção científica, tem episódios com os vilões esotéricos ali, tem episódio que eles colocam o Peter pra resolver umas paradas no laboratório e o vilão tem a ver com o laboratório, tá ligado? Você pega, às vezes, um subtexto de um embate entre a razão e, sei lá, esse desconhecido, tá ligado? E que é interessante também, tipo, eles poderiam trabalhar um pouco mais nisso, porque sendo o Peter um cara da ciência, Homem-Aranha, tipo, acaba sendo um herói da ciência também, mas ele tem esses vilões mais mágicos, digamos assim. Você até conseguiria trabalhar um pouco isso, assim, pra chegar em algum lugar, mas eles não trabalham, obviamente eles não trabalham. É complicado, porque o Homem-Aranha em si, ele é muito limitado, ele é muito sem carisma, ele parece um picolé de chuchu. E apesar dele andar de um jeito legal, até hoje, tipo, é legal. E tem um nível de tosqueira também muito fruto da sua época. É uma série que não dá pra assistir, tá ligado? Sabe? Nem pela zoeira, nem você com outras pessoas, assim. Difícil de assistir, mano. É difícil de assistir, tá ligado? Porque o bagulho cansa. É foda, porque nada se salva. São 2 temporadas, é bem curtinha, tá ligado? Acho que a primeira tem 7 episódios, a segunda tem 8. Mas é complicado. Foi de 77 a 79, se eu não tô enganado. Claramente não fez o mesmo sucesso que o Hulk. Eu falei isso no vídeo do Hulk, se eu não me engano, mas lá, em meados dos anos 80, ali, 80 e pouco, acho que 83, se eu não tô enganado, o Bill Bixby, que tava tocando ali os filmes pra TV, né, do Hulk, pra continuar a série, ele queria que o Nicholas Hammond voltasse e reprisasse o papel dele como Homem-Aranha, porque, como vocês sabem, os filmes do Hulk têm várias participações especiais de vários heróis da Marvel, e o Homem-Aranha poderia ser um deles, né? Mas acabou não rolando. E, assim, de qualquer forma é complicado pensar em níveis de adaptação de qualquer mídia pra outra. Muita coisa se perde, muita coisa, tipo, precisa ser remodelada pra aquela mídia que você vai adaptar enquanto produto final, por serem linguagens diferentes. Né? Eu falo isso sempre aqui também. E, querendo ou não, se a gente pegar um país como os Estados Unidos, nos anos 70, ele mudaria muito até os anos 2000, né? Que é quando, tipo, tem essa guinada maior de adaptação, principalmente de quadrinhos de super-herói. Mesmo que essa coisa do andarilho, do cara que não se encaixa, da pessoa que tá procurando um lugar e tá procurando a verdade por algum motivo, existia uma desconfiança muito grande dos cidadãos comuns. Perceba que eu falo isso em um texto extremamente de cidadão branco nos Estados Unidos para aquela época, porque o contexto de vida de uma pessoa negra nos Estados Unidos em 1970 é totalmente diferente, mas para essas pessoas, tipo, tinha uma coisa nobre em você se revoltar, digamos assim, mas existia uma melancolia muito grande também, porque a década de 70 para os Estados Unidos, tipo, foi uma década muito para baixo, né? Então, a maioria das obras que a gente acaba pegando, assim, que tem uma, digamos, inspiração nessa época ou qualquer coisa nesse ponto, elas vão retratar um pouco desse espírito do momento. E as séries, tanto do Hulk quanto do Homem-Aranha, elas vão
de fato ser produtos da sua época como um todo. A gente também tem muito isso hoje, essa desconfiança do cidadão americano com o próprio país, ela ainda existe, tá ligado? Ela tá muito, muito forte, mas hoje em dia a coisa é um pouco diferente, sabe? As adaptações de hoje, elas não vão necessariamente perder esse senso de vigilantismo, porque isso ainda é muito apelativo pra gente, tá ligado? A gente ainda reconhece questões em relação à identidade secreta, tá ligado? A gente sabe o que é estar num computador, o que é estar por trás de uma tela e ninguém saber quem você é de verdade. A gente ainda, tipo, tem essas noções, assim, como um todo. Apesar da Marvel querer empurrar, a Marvel e Disney querer empurrar pra gente que, não, tá tudo bem, porque eles tiraram a máscara e a identidade secreta de todos os heróis deles. Mas, enfim. As adaptações, tipo, daquela época, dos anos 70, elas vão ter outras preocupações. Então, mesmo que o cidadão médio americano, e eu falo isso num contexto de cidadão branco, tá ligado? Porque a vida de um cidadão negro nos Estados Unidos nos anos 70 e hoje, tipo, é muito diferente já do cidadão branco, tá ligado? Mas tinha uma coisa muito heróica em você se rebelar contra o seu país. Eu acho que nos quadrinhos do Capitão América também, tipo, na época do próprio Watergate, ele se rebela contra o governo porque aquilo não é certo. E hoje em dia, eu não sei, tá ligado? Não tem exatamente isso dessa forma, porque a máquina de propaganda, tipo, é maciça e gigantesca, tá ligado? Então, hoje em dia, por conta da guerra midiática que a gente tem, tipo, o tempo todo, e registros de guerra, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui que a gente tem o tempo todo, é algo que é levado para as adaptações de super-herói de hoje em dia, que não era na época ali nos anos 70, é um culto ao militarismo, tá ligado? Se você for ver os filmes da Marvel, talvez um pouco os filmes da DC ali do Zack Snyder, essa coisa, tipo, do militar e essa coisa do militarismo enquanto, tipo, a única instituição que poderia parar os super-heróis, tá ligado? Depois vem a burocracia do país. Mas isso, todo mundo tem um arsenal, todo mundo tem um avanço tecnológico. Tipo, é só você pegar a trajetória do Homem de Ferro ali no CM também. Todo mundo tem alguma coisa e, tipo, todo mundo tem uma noção muito forte de hierarquia, tá ligado? Apesar de alguns se rebelarem em alguns momentos, enfim. Até nas próprias roupas, isso é passado, aquela coisa do overdesign, tá ligado? Onde tudo, tipo, tem que ser bem desenhadinho, mas tem que ter uma linha ou outra que não faz sentido nenhum ali naquela roupa. E tem que ser tático, tá ligado? Tem que trazer e remeter uma coisa, tipo, ao mundo real. Isso deve ser culpa do Christopher Nolan, em alguma medida. Toda adaptação, todo filme, toda obra de arte vai ser fruto da sua época, tá ligado? E se o Homem-Aranha, nos anos 70, tipo, era fruto dessa questão do jornalismo investigativo e essa questão de você querer descobrir mais, e assim, eu tô sendo muito bondoso com essa série, tá ligado? Porque você não nota isso em momento algum dentro do texto dos episódios. Mas se tinha isso, tá ligado? Tipo, eu vou levar em consideração que talvez eles tenham tido alguns miolos pra poder adaptar essas coisas. Hoje em dia, a questão do desenvolvimento do personagem, do Homem-Aranha, tipo, vai ser outra. As questões do próprio personagem, tipo, vão ser outras. Quais? Eu não sei, né? Porque esses filmes são ruins. Eu não sei. Mas enfim, produtos de sua época. Tchau.